Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, vamos concluir o módulo 3, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. E estaremos trabalhando aquela parábola que iniciamos no nosso encontro anterior, que a parábola é uma parábola vivenciada por Jesus, em que trabalhamos o significado da comunhão plena com o Mestre. A segunda parte. O objetivo deste encontro, como foi o da semana passada, é refletir sobre o convite que Jesus nos faz para vivenciar a plena comunhão com Ele. Vamos fechar os olhos, meditar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se o filho ou filha de Deus, tendo como guia e modelo o Mestre Jesus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus, às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos voltando ao estado de vigília, atentos para as reflexões que faremos. Desde todo este módulo nós temos trabalhado a tríade Eu, Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus, a entrega e a ação que nos compete, entrega a Deus e as leis divinas, e a ação no espírito imortal desenvolvendo as virtudes. E temos trabalhado as virtudes que nos possibilitam a entrega a Jesus, nosso guia e modelo, o caminho da verdade e da vida que nos conduz a Deus. Então, trabalhamos uma série de virtudes e vamos concluir hoje trabalhando mais intensamente a comunhão amorosa com o Mestre. Vamos continuar a refletir sobre a exegese oferecida pelo mentor Honório, do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 1, 14 a 20. Vamos repassar novamente todos os versículos, nós já estudamos parte deles, vamos repassar para que nós recordemos rapidamente, depois nós passamos
aqueles que não trabalhamos ainda. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada de Páscoa. Então nós vimos que essa passagem se dá um pouco antes da chamada Páscoa, um pouco antes da crucificação também. A Páscoa dentro da visão hebraica do termo, não a Páscoa como nós vemos hoje. A Páscoa para os hebreus significava uma data muito importante, que eles comemoravam a libertação da escravidão egípcia por Moisés. E eles, nessa festa chamada Páscoa, eles comemoravam com pães ázimos, porque a época, quando eles saíram do Egito, não havia, eles saíram praticamente sem utensílios, sem nada, e o que eles comiam é esse pão sem fermento, que não tinha nem como assar, era feito nas pedras, seco ao sol, né? E por isso a festa, relembrando com esse pão ázimo sem fermento. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Aqui é chamada Santa Ceia, que foi transformada, infelizmente, essa passagem foi transformada num ritual que não faz sentido, como todo e qualquer ritual, ele fica focado na forma em detrimento da essência. E as pessoas praticam o ritual como se fosse simplesmente pela prática do ritual que vai haver a comunhão com Jesus. A comunhão com Jesus, ela é feita a partir de um caminho de autotransformação, conforme ele orienta nos versículos. Esses versículos, na verdade, eles são uma síntese de todo o ensinamento do Mestre. Ele quis, antes de desencarnar, deixar sintetizado as lições para o porvir, para aquele momento e para o porvir. E aí ele disse aos discípulos, os apóstolos: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então nós refletimos que esse comer convosco a Páscoa é um convite à comunhão com Ele, um convite à comunhão para um processo de autotransformação. Não é simplesmente um ritual como nós abordamos. E por que vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus? Então aqui ele fala sobre uma outra Páscoa que vai acontecer no reino de Deus. Significa aquilo que nós já estudamos aqui também, aquele momento em que nós vamos alcançar a última conquista a êxito do espírito imortal e nos transformarmos num espírito crístico, assim como ele já o é. E essa comunhão vai acontecer nessa plenitude dos seres crísticos em contato com o Cristo Mestre, que nos assessorou, nos tutelou desde o instante que nós entramos no reino nominal, como nós já estudamos aqui também. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Vamos lembrar o que é cálice? A consciência. Então nós poderíamos até substituir a palavra cálice pela consciência. E tomando consciência, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Então, tomar consciência para que nós multipliquemos esse processo, essa virtude da autoconsciência com todos aqueles que se aproximam de nós. Então, esse é o significado
profundo desse versículo. O dar graças, nós vimos também qual é o significado do dar graças. Não tem nada a ver com o conceito simplista que foi transformado essa palavra. O dar graças é o estímulo que o Espírito Crístico faz para que nós possamos compreender os seus ensinamentos em espírito e verdade. Compreender sentindo profundamente dentro de nós os seus conceitos. Então esse que é o significado do dar graças. Graça dentro dessa visão cristã inicial, lá dos primórdios. O apóstolo Paulo também estuda muito a questão da graça. Não tem nada a ver com o conceito que nós entendemos hoje, como algo que vem graciosamente para que a gente alcance a salvação simplesmente por uma coisa meio mágica que vem de fora para dentro. Graça, na verdade, é o processo da própria consciência, em que o Cristo cósmico veio para dar graças, para nos ensinar o caminho da autotransformação. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. É o mesmo sentido do versículo 16, que é aquela comunhão plena que nós vamos alcançar quando chegarmos na condição de espírito crístico, a partir desse contato profundo com o Cristo Mestre. Então, a partir daqui, nós vamos fazer a exegese hoje. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, os versículos são relativamente simples em termos das palavras, mas riquíssimos em termos do conteúdo. Então, vamos rememorar. A exegese foi realizada pelo Espírito Honório, tendo como médium Afro Stefanini II. Então, continuando, aliás, nós vamos continuar a partir do versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, diz o mentor Honório, aqui nesta passagem existe, como no versículo anterior, no versículo 16, o 17 fala de outra coisa. Aqui ele está fazendo referência àquela Páscoa que nós vamos comer com ele já no reino dos céus. Então é mesmo sentido. Então aqui nesta passagem existe, como no versículo anterior, uma condição irrevogável. Empregando a simbologia da autotransformação no vinho, quis o mestre deixar evidente que a presença do Espírito Crístico entre os homens não é apenas um episódio histórico. Então, o que o mentor está querendo dizer aqui? Ele usa o vinho, que é o fruto da vide, como o símbolo da autotransformação. Então, essa autotransformação é exatamente a busca do reino de Deus e a sua justiça. Uma outra passagem ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe serás acrescentado. Então, nosso grande compromisso é a busca do reino de Deus, e essa busca é feita por um processo de autotransformação, que o vinho é o grande símbolo. E aí o mentor também diz que quando ele diz isso, ele está querendo deixar evidente que a presença do Espírito Crístico entre os homens não é apenas um episódio histórico. O que ele está querendo dizer aqui? O que seria isso? Não é simplesmente a encarnação do Espírito Crístico
entre nós. Houve esse momento histórico muito significativo para toda a humanidade. Mas além desse momento histórico, simboliza todo o movimento do ser crístico nessa tutela conosco, de nos passar as chamadas palavras de vida eterna. O grande compromisso dele foi trazer isso. Então, nessa síntese que ele faz de todos os seus ensinamentos, ele está nos legando as palavras da vida eterna, que no porvir, como nós vimos no nosso encontro passado, nós cada vez mais iríamos desvendar o conteúdo simbólico que ele nos trouxe. Todo esse simbolismo tem um significado, porque essa passagem, por exemplo, foi transformada num ritual, mas ela não teve como ser deturpada, porque a maioria das pessoas nem entenderam o que Jesus falou. Então, como a maioria não entendeu o que ele falou, simplesmente criou-se um ritual, como se ele tivesse praticado um ritual, e aí, como ele recomenda que nós fizéssemos em seu nome, criou-se esse ritual para homenageá-lo. Mas o que ele propôs, na verdade, não tinha nada a ver com rituais, tinha a ver com esse convite profundo à autotransformação. Ficou claro, gente? Faz sentido isso? Continuemos aqui. Trata-se de uma circunstância de proporção cósmica, evento único na Terra, que deve servir de estímulo ininterrupto a todos os filhos da humanidade, para que saibam e sintam a sua destinação final. Jesus oferece as portas abertas de nossa destinação cósmica, afirmando que pela autotransformação, seguindo as leis presentes na consciência, estreitaremos os laços que nos unem a Deus, entrando em comunhão cada vez mais próxima com Cristo manifesto, estimulando a manifestação do Cristo interno. Então vejamos o que o Honório coloca aqui. Então, quando ele fala desse encontro no reino de Deus, ele está nos convidando a um caminho de autotransformação que vai fazer com que as lições do Cristo manifesto, que é Ele mesmo, se tornem as mesmas lições do Cristo interno que somos nós. Então, nós trazemos em nós já vimos várias vezes aqui, o Cristo interno, ou o ser essencial, que é a mesma coisa. Então, esse Cristo interno necessita ser desenvolvido. Jesus veio nos oferecer esse caminho, o caminho da autotransformação. Então, a partir do momento que nós nos compenetramos de que a sua presença não foi um fato mágico, porque até hoje grande parte da humanidade vê a sua presença como algo mítico que simplesmente resolveu todos os problemas da humanidade. Disse muito claramente nas outras religiões cristãs: Jesus veio para nos salvar. O sangue de Jesus tem poder, baseado nesses próprios versículos que nós estamos estudando. Como se fosse simplesmente o acontecimento histórico resolveu todos os problemas da humanidade. Nós não precisamos fazer nada, Jesus já nos salvou. Nós já estamos salvos, basta acreditar nele, praticar os preceitos da religião X, Y, Z, e a gente já está salvo. Na verdade, esse momento histórico foi muito significativo, mas não é o momento histórico mais significativo. São as lições que ele deixou. Então, para que nós possamos
utilizar dessas lições para a nossa salvação, porque a salvação não é um processo simplista que vem do Cristo para nós, é um processo de comunhão plena com os seus ensinamentos, para que, com base nos seus ensinamentos, o Cristo interno possa se manifestar cada vez mais. Ele é o Cristo manifesto, o Espírito puro que nos serve de modelo e guia. Nós somos um Cristo em desenvolvimento, cujo objetivo é manifestar cada vez mais as virtudes do Cristo manifesto. É o que o mentor Honório está querendo dizer aqui. Então, ele é o modelo e guia. Os seus ensinamentos não são mágicos, míticos, são uma série de princípios que nos ensinam como praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Quando nós fazemos isso, nós entramos na Páscoa, nós comemos a Páscoa com ele, nós bebemos o vinho com ele. Tudo isso é simbólico, não é beber o vinho lá com álcool para nos embriagar, né? É tomar esse modelo de autotransformação, que é o Cristo manifesto, trazendo para dentro das nossas vidas. Esse é o grande objetivo que ele nos sintetizou nesse versículo aqui. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então, antes de entrar no exegese, o que foi transformado isso aqui? Simplesmente faz-se a chamada hóstia sem nenhuma crítica aos nossos irmãos católicos que fazem isso. Mas é uma forma muito simplista de enxergar a realidade. Então, Jesus falou que o pão ázimo era o corpo dele. Então, vamos fazer pães ázimos pequenininhos e distribuir para as pessoas. Pronto, a comunhão com Cristo já está feita. É isso que foi a proposta dele? Será que era simplista assim? Simplesmente você comer um pedaço de trigo misturado com água e assado, sem fermento, isso vai nos trazer uma comunhão plena com ele? Com certeza não é essa a proposta. Não é uma proposta simplista e mitificada. É uma proposta profunda, sempre visando a transformação do espírito imortal. Então vejamos a exegese do mentor. Para a consagração da manifestação plena do Cristo interno na alma humana, desvelando os potenciais inimagináveis no comportamento, é preciso que o cálice da consciência e o vinho da autotransformação recebam o alimento que se constitui no propósito da vontade. Então vejamos o que o mentor está querendo dizer aqui. O que é o pão que Jesus se referiu? Era o pão lá de trigo e água sem fermento? Não. Que pão é esse? Se nós já temos o cálice, que é a consciência, o vinho, que é a autotransformação, o pão é o quê? A vontade, exatamente, o que o mentor coloca aqui no final. O propósito da vontade. É possível a autotransformação sem fazer esforços de mobilizar a nossa vontade para isso? Não é possível. Então, o pão representa exatamente a vontade. Então, vamos ver aqui no versículo. E tomando o pão, tomando a vontade, deu graças no sentido de imprimiu toda a energia que daquele momento para todo sempre, para que nós pudéssemos refletir sobre o sentido das palavras.
partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Qual é o corpo de Jesus? Também, ritualisticamente, transformou-se o corpo dele no próprio pão, ao pé da letra. Qual é o corpo de Jesus? Tem a ver com os exemplos dele. Mas os exemplos dele, o que ele veio fazer? Ele falou várias vezes disso. Nos ensinar a palavra do Pai, que são as leis divinas. Então, o que é o corpo de Jesus? É um corpo de ensinamento que traz o propósito divino para todos nós. Faz sentido, gente? Então, existe um propósito divino para nós. Qual é o propósito? Nós já sabemos disso, já estudamos várias vezes aqui. Questão 115. Qual é o propósito? Conhecimento da verdade para nos aproximarmos dele. Nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Esse é o propósito divino para todas as suas criaturas. Então esse é o propósito divino. Quando Jesus dá graças, reparte o pão e diz que esse é o corpo dele, o que nós somos convidados a fazer? Se existe um propósito de Deus para nós, o que nós somos convidados a fazer? Entrar em comunhão com esse propósito pela vontade. Não é a vontade do Pai? Qual deve ser a nossa vontade? A nossa ou a mesma do Pai? A mesma. Não é o que Jesus nos ensina? Seja feita a vossa vontade. Mas a vontade do Pai deve ser a mesma vontade do Filho. Se não for a mesma vontade do Filho, o Filho se torna o quê? Nós já estudamos isso também. Ele se torna servo. É a postura do filho mais velho da parábola dos 2 filhos. Ele se torna servo. Não entra em comunhão com o Pai. Então a comunhão com o Pai é feita de que forma? Fazendo a comunhão da nossa vontade com a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que nós nos tornemos seres crísticos para que usufruamos da pura e eterna felicidade. Ele já não nos criou para isso. Como que nós vamos cumprir essa vontade? Tomando vinho, não é? Comendo pão e tomando vinho. Comendo pão, utilizando da nossa vontade para tomar o vinho da autotransformação, no cálice da consciência. Faz sentido, gente? Exatamente esse é o sentido profundo da parábola dramatizada, vivenciada. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Isso é muito importante para nós entendermos todo o processo. Então, ele está fazendo aqui todo um resumo profundo da sua doutrina. Por isso que ele se coloca, ele não cria uma história pura e simplesmente. Ele se coloca na história. Olha como o propósito do Cristo, tudo que ele fazia com um propósito muito profundo. Nós já estudamos a experiência do lava-pés, que também foi uma espécie de uma parábola dramatizada, em que ele também faz todo um conjunto de orientações, que foi logo em seguida a chamada ceia. Então, ele está aqui sintetizando todo o processo que ele veio nos ensinar. Ele veio nos trazer a palavra divina. Nós vimos vários textos do Evangelho de João que ele diz literalmente isso. A minha palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então ele vem nos orientar a essa busca do seu corpo doutrinário, que nada mais é do que o propósito divino para a criatura. Ele veio simplesmente nos ensinar isso. Para quê?
para que nós o mitifiquemos e simplesmente digamos que está tudo resolvido. Não é para obter esses esforços profundos de autotransformação, para realizar esses esforços. Então esse é o pão que nós comemos para poder usufruir do vinho. Se o corpo é o conjunto das leis sábias, não. Na verdade, o corpo é o propósito de Deus para a criatura. As leis, na parábola aqui, é a Páscoa. É comer a Páscoa no cálice da consciência. Tá? E o propósito divino para a criatura é simbolizada com o corpo do Cristo. Então, o corpo do Cristo, por que ele diz: eu sou o caminho, da verdade e da vida? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um sentido profundo nisso. Então, ele é o instrumento para que o propósito divino se manifeste em nós. Faz sentido? Por isso que o mentor Honório está dizendo aqui que o Cristo Mestre é o Cristo manifesto. Nós trazemos em nós o Cristo interno. O Cristo interno, ele é a mesma coisa que o ser essencial, que ainda está envolvido pela ignorância do ego, mas que um dia vai se libertar totalmente do ego, transformando o ego na própria essência e se tornar um espírito puro. Esse é o propósito divino para a criatura. Para que naquele futuro, que para nós é futuro, mas para o Cristo é futuro, para o Cristo Mestre é futuro? Não, por que não é futuro? Porque ele traz em si mesmo a onisciência relativa à humanidade que ele tutela. Então, se ele traz uma onisciência relativa à humanidade que ele tutela, para ele é presente, para nós é futuro. Então, é todo um conjunto de orientações que ele está nos passando para que nós possamos cumprir. O Cristo é onisciente relativamente, porque quando o espírito alcança essa condição de espírito crístico, ele desenvolve os atributos do Criador nele mesmo. É exatamente isso que faz com que o espírito se transforme no espírito crístico. Todos nós estamos nesse caminho. Nós estudamos isso na presença amorosa de Deus em nossas vidas. Já está saindo em DVD, porque como é um assunto bem profundo e é importante que a gente reveja várias vezes esse conteúdo para assimilar. Então nós vimos na presença amorosa de Deus que todos nós temos um grande compromisso consciencial, que é desenvolver em nós os atributos divinos. Quando nós alcançamos a condição de espírito crístico, todos os atributos divinos já estão desenvolvidos em nós. Então, se Deus é onisciente de forma absoluta, o espírito crístico é onisciente de forma relativa. Por que relativa? Porque se ele se tornar absoluto, ele vira Deus. Nenhum espírito, nenhuma criatura vai se tornar Deus, mas vai estar una com Deus. O que é a unidade com Deus? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é porque ele alcançou esses atributos do Pai dentro dele mesmo. Só que ele é relativo à humanidade que ele tutela. Um espírito não vai tutelar o universo inteiro. Isso é atributo de Deus. Não há como um espírito criado por Deus tutelar o universo inteiro. Então isso é o atributo do absoluto. O relativo tutela uma humanidade que são bilhões de pessoas, mas ele consegue fazer isso, porque ele está em sintonia com o Pai. Então, se o Pai é onisciente, o Espírito Crístico ele é onisciente com relação àquela humanidade. Então, o nosso futuro já não é mais futuro por Espírito Crístico, é presente.
Ele é onipresente de forma relativa. Então Jesus irradia a sua energia por toda a humanidade que ele tutela, que ele tem como compromisso levar até o Pai. Então ele é onipresente, ele é onipotente relativamente a essa humanidade, ele é onisciente em relação a essa humanidade. Então significa que Jesus já nos vê como Espírito Crístico exatamente quando ele, na crucificação, ele diz ao Pai: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus via naquela multidão que estava ali gritando, blasfemando, jogando pedra nele, atirando lança e tudo mais? O que ele via nessa multidão? Ele via criminosos? Não. Por isso ele pede ao Pai: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele não via criminosos, ele via o Espírito Crístico do amanhã. Para as pessoas que estavam ali era o amanhã, mas para ele já não era mais, não é mais. Tá? Por isso que ele diz com toda convicção: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. No sentido de que, como ele movimenta as leis divinas ao seu cônscio dever, o que ele sabe com tudo isso? Que as leis divinas vão nos levar até a pureza espiritual, custe o que custar. E ele sabe plenamente disso, por causa da sua onisciência. Tá? O pão é o símbolo da vontade comungada com o propósito divino. Então, o corpo do propósito de Deus para com seus filhos é a vontade. Sem a mínima manifestação da vontade de segui-lo, não pode ser repartido com as demais pessoas na vida de relação. Quando o Mestre solicita a todos os discípulos que provem do pão, afirmando que o mesmo é o seu corpo, elucidava que a vontade é a terceira força que guia os espíritos para a senda da angelização. Então vejamos, o Honório diz que o corpo, a vontade, é a terceira força. Qual que é a primeira e a segunda? Exatamente, pensamento, sentimento e vontade. Tá? Então são as três forças do espírito imortal. Quando nós estamos em sintonia consciencial com o cálice, tomando o vinho da autotransformação, o que acontece conosco? Pensamento, sentimento e vontade tomam a mesma direção, a direção do propósito divino para todos nós. Faz sentido, gente? Então esse é o grande compromisso consciencial que nós trazemos nas nossas vidas. Unir os nossos pensamentos, sentimentos e vontade na direção do propósito divino, transformando a nós mesmos gradualmente num movimento de autoconsciência, cada vez mais conscientes de nós mesmos. Da individuação manifestada, na verdade é um processo em que o espírito desenvolve a sua individuação. Esse movimento da individuação em que gradualmente nós vamos manifestá-la até a condição do Espírito Cristo. Aí sim, quando nós formos o indivíduo manifestado, nós alcançamos a condição do Espírito Cristo. Por enquanto, é o Cristo se desenvolvendo dentro de nós. Quanto mais nós fazemos esforços de autotransformação, desenvolvendo virtudes, mais característica do Cristo cósmico nós teremos. Aqui e agora. Para que um dia nós comamos a Páscoa eterna com Jesus. Nós bebamos o vinho eternamente com Ele, como Ele nos convida.
O pão é a vontade e o corpo é o propósito divino para com as criaturas. Nosso maior dever evolutivo é seguir esse propósito. Porém, sem o exercício da habilidade de desenvolvermos todo o potencial da vontade, não será possível segui-lo. O propósito divino na figura do corpo é possível de ser repetido por meio dos esclarecimentos e do conhecimento da verdade, mas cada alma deverá comer o próprio pão que simboliza a vontade. Tá? Então ficou claro, gente? Então, quando Jesus oferece, diz que o pão é o seu corpo que é dado por nós, ele está falando da síntese da sua doutrina de amor, que ele veio nos ensinar o propósito divino para todos nós. E aí é importante comer desse pão, não num ritual sem sentido, mas utilizando da nossa vontade para realizar o propósito divino para todos nós. Porque é isso que nos recomenda a lei de amor, justiça e caridade. Para que usufruamos do direito de sermos felizes, só vai ser possível praticando o dever de desenvolver a felicidade em nós, de cultivar a felicidade em nós. Não é possível transferirmos a vontade que cultivamos na alma, mas é possível esclarecer os homens quanto ao propósito de Deus para com os seus filhos. Essa foi a principal simbologia da ceia simples, porém magnífica, de ensinamentos conduzida por Jesus. Então vejamos, quando ele fala para repartir o pão, o que ele está nos convidando? Que o mentor Honório coloca aqui. Nós não temos como passar vontade de transformação para o outro. Agora nós podemos passar o que para o outro? Os nossos exemplos. Então o nosso exemplo de autotransformação, a nossa vontade de autotransformação vai convidar o outro a fazer isso. Então isso que é tomar o cálice e repartir o vinho. Isso é o repartir o pão. É repartir com as pessoas à nossa volta todos os ensinamentos do Mestre para que toda a humanidade possa tomar o cálice, tomar consciência dos nossos compromissos existenciais. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então o sangue virou também o ritual, né, que o vinho é o sangue, e também as pessoas falam essas palavras: o sangue de Jesus tem poder, pronto, ele já foi derramado por nós, está tudo resolvido. Então vejamos o que é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Encontramos neste versículo a conclusão sublime dos vários símbolos ofertados pelo Mestre: o vinho, o cálice, o pão, o corpo e o sangue. Assim como o pão da vontade necessita se conectar com o corpo do propósito divino para com a criatura, o cálice da consciência contém o Novo Testamento, que nessa passagem deixa ainda mais evidente a presença das leis divinas na consciência. Então, quando Jesus fala do Novo Testamento, é porque havia o Velho Testamento. O Velho Testamento tem o mesmo significado e sentido no Novo Testamento? Não. Por quê? Porque eram leis humanas colocadas como se fossem divinas. Moisés chegou ao cúmulo de proibir uma lei divina. Alguém lembra qual lei divina que ele proibiu?
Não. Da comunicabilidade com os espíritos. No Deuteronômio está lá, né, que Moisés proibiu a comunicabilidade, porque havia um abuso, ele proibiu e colocou essa proibição na boca de Deus, como se diz. E até hoje nossos irmãos evangélicos e católicos abominam a comunicação com os espíritos, exatamente por causa dessa orientação falsa de Moisés. Como que é possível proibir um fenômeno natural que é divino em si mesmo? Ele próprio, no Monte Tabor, o que ele fez? Ele veio e fez exatamente o que ele proibiu. Ele não veio e se comunicou com Jesus junto com Elias. Estava Jesus, Pedro, João e Tiago, os dois irmãos, e mais o Pedro, Jesus, e ele veio semi-materializado e se comunicou com Jesus e com os discípulos que estavam ali junto. Então ele veio, praticou uma lei divina, impossível de ser proibida, porque como que um homem pode proibir uma lei divina? Uma criatura proibir uma lei divina? Então isso só para dar um exemplo de quanto o Velho Testamento está recheado de situações que não condiz com as leis divinas. O Novo Testamento que Jesus traz, como ele mesmo disse, a minha palavra não é minha, é a palavra do Pai que me enviou. Então, é o corpo do propósito divino para a criatura. Então, quando ele vem e diz que este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, o que ele está querendo dizer com derramado por vós? Se o cálice é a consciência, vamos, em vez de tentar adivinhar, vamos raciocinar e refletir. Se o cálice é a consciência, o Novo Testamento é uma reafirmação da Páscoa, que ele diz inicialmente, que são as leis divinas, que já estão presentes na nossa consciência. O que é o sangue derramado por nós? As virtudes exemplificadas por ele. Para quê? Para que nós possamos fazer o mesmo. Então, ele veio e derramou as suas virtudes para todos nós. Então, o sangue de Jesus representa as virtudes que ele veio e derramou. Ele repassou as virtudes pelo seu exemplo, para que nós possamos nos mirar nos exemplos dele e fazer o mesmo. Não é para repetir o sangue de Jesus tem poder como se fosse uma palavra mágica que resolve todos os nossos problemas, como um amuleto mágico, como as pessoas simplisticamente falam por aí. É necessário adentrar no sentido de todas as virtudes que ele exemplificou para que façamos o mesmo. Então esse é o Novo Testamento, para vivenciar as suas orientações, o seu corpo doutrinário. Porque ele é o grande exemplo de quem? Ou de quê? De cumprimento das leis divinas, praticando as virtudes. O Cristo manifesto em algum momento contrariou uma lei divina natural? Se ele contrariasse, ele seria aquele que ele é? Não. Se ele veio não para a destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Então essa teoria que também existe no movimento espírita, de que Jesus não teve um corpo normal, de que ele tinha um corpo fluídico, que ele seria um agênere, que tudo o que ele fez materialmente foi apenas uma encenação, faz sentido? Como que um ser, um espírito crístico, pode fingir que mamava,
pode fingir que nasceu, pode fingir uma série de coisas. Não faz sentido isso para um ser crístico. Um ser crístico cumpre plenamente as leis divinas ao seu côncio dever. Ele movimenta as leis ao seu côncio dever. Jamais vai derrogar uma lei divina natural. E ele vai oferecer esse Novo Testamento. Como que ele cumpre as leis? Pelas virtudes vivenciadas plenamente. E aí nós somos convidados a fazer o mesmo. Ficou claro, gente? Faz sentido isso? O mestre amplia para o símbolo do sangue, que neste caso significa a simbologia da finalidade de seguir as leis divinas presentes no ser, ou seja, o desenvolvimento das virtudes. Quando compreendemos a lei de amor, justiça e caridade na tríade unificada da lei maior, compreendemos que as virtudes derramadas são as manifestações da consciência plenamente conectada com a vontade de Deus e seu divino propósito para com seus filhos. Então vejamos, o mentor coloca que a lei maior, que a lei de amor, justiça e caridade, compõe uma tríade unificada em que nós vamos compreender plenamente as virtudes derramadas. Então, a partir do momento que nós amamos e cumprimos as leis divinas, nós estaremos nesse movimento desenvolvendo virtudes, derramando as nossas virtudes. Vamos lembrar da parábola do pastor e das ovelhas, o que significa, qual é o mesmo símbolo usado na parábola do pastor e das ovelhas. O pastor com P minúsculo, pastor com P maiúsculo é Jesus. O pastor com P minúsculo, o que ele faz? Ele coloca as ovelhas para pastar. Lembra qual que é o significado de colocar as ovelhas para pastar? Nós vimos na parábola. Desenvolver as virtudes. O ser essencial que traz as virtudes em latência em si mesmo é convidado a desenvolver as virtudes, a colocar as ovelhas para fora. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. O sangue derramado significa as virtudes também derramadas, em que nós colocamos as virtudes essenciais da vida se manifestando em nós. O ser espiritual só consegue manifestar a presença de Deus por meio das virtudes, porque se constitui na manifestação das próprias leis morais. Se não houvesse os astros nas galáxias, o homem não conheceria as leis de gravitação, rotação e translação. Se não houvesse a água na Terra, o homem não conheceria a união química das moléculas de hidrogênio com a de oxigênio. Se não houvesse o desenvolvimento das virtudes no espírito imortal, o universo não conheceria a glória da presença moral de Deus, mesmo a sua presença estando ao alcance de todas as suas obras. Lindo isso aqui, né? Então, qual é o grande sentido do desenvolvimento das virtudes? Qual é o grande sentido, gente? O que o mentor acabou de colocar aqui. Manifestar a presença de Deus no universo. Por que somente pelas leis morais e pelas virtudes se manifesta? As leis físicas que o mentor coloca aqui, de gravitação, de união química, elas demonstram a existência de Deus, não demonstram? Porque tudo é perfeito, tudo funciona em sincronicidade, em harmonia. Agora, se não houver seres capazes de entender tudo isso, faz sentido?
seres capazes de desenvolver virtudes que se assemelham às virtudes do Criador. Faz sentido tudo isso? Não faz. Então, como diz o mentor aqui, se não houvesse o desenvolvimento das virtudes no espírito imortal, o universo não conheceria a glória da presença moral de Deus, mesmo a sua presença estando ao alcance de todas as suas obras. A sua presença está em tudo, mas a sua presença moral vai acontecer nos espíritos crísticos virtuosos, que passam a estar em unidade com o Criador, gozando da pura e eterna felicidade. É o nosso futuro que já trazemos esse propósito divino dentro de nós. Em qualquer manifestação das obras de Deus, sempre poderemos apreciá-lo por meio dos efeitos que nossos sentidos conseguem captar. A passagem de Lucas resume todo o significado do espírito imortal na jornada evolutiva. Contida na simbologia sublime dessa parábola não historiada, mas vivenciada, coube aos que presenciaram o momento inigualável a tarefa de registrar para a posteridade a ceia simbólica da autoiluminação. Honório, Cuiabá, 13/3/2013. Então vejamos, todas as obras de Deus, nós vamos poder apreciá-lo por meio dos efeitos que nossos sentidos conseguem captar. Agora, esse processo moral de desenvolvimento das virtudes em nós amplia, como diz o mentor aqui, o significado do espírito imortal na sua jornada evolutiva. Esse é o grande compromisso da vida. E que a parábola sintetiza todos os ensinamentos do Cristo. Vamos estudar alguns versículos do Evangelho de João que tem tudo a ver com esses que nós acabamos de falar, que também foi muito mal interpretado ao pé da letra. Está em João capítulo 6, versículos 51 a 57. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui? O pão é o quê? A vontade, E a carne dele é o quê? É o corpo. Então, o que ele está falando aqui? Do propósito divino para a criatura e da vontade que nós somos convidados a desenvolver para comungar com esse propósito dentro de nós. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles entenderam de que forma? Ao pé da letra. Como até hoje, grande parte da humanidade entende ao pé da letra. E aí come o corpo do Cristo. Só que nós não come carne, come o pão lá de ázimo, feito de trigo e de água. Que darei pela vida do mundo é a própria evolução que nós estamos em cursos até a nossa cristificação. Eu vim para que tenhas vida, e vida e abundância. Não é o que ele ensina? O que é a vida em abundância? Só é possível quando nós comemos do pão, da vontade, e comungamos com o corpo divino, a carne do Cristo, que é o seu corpo, que ele veio nos trazer, que é o propósito divino para a criatura. Aí nós entramos nesse movimento de vida e vida em abundância.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus está convidando aqui? Para a gente ter todo mundo virar vampiro, tomar sangue? Comer a carne do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? O Cristo manifesto. E beber o sangue dele. É o quê? As virtudes que ele veio nos ensinar, né? Então, comer a carne é comungar com o propósito divino. O propósito divino é o amor e o respeito e a prática das leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Então, é o mesmo conteúdo, o mesmo significado do texto de Lucas, só que aqui João fala numa narração, e Lucas faz toda a parábola historiada. Historiada não, vivenciada. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que essa passagem também é vista ao pé da letra. Os nossos irmãos evangélicos também os respeitando muito. Mas será que vai ser possível todo mundo sair dos túmulos e virar meio zumbi e Jesus ressuscitando todo mundo? Porque eles acreditam fielmente que isso daqui vai acontecer como um fato histórico. Jesus virá no último dia, antes do planeta desaparecer, ser desintegrado, e vai ressuscitar todos aqueles que forem da religião X. Os que não forem, não vai. Mas os que forem, e vai arrebatá-los todos para o céu. O que ele quer dizer com isso? Quem come a minha carne, nós já sabemos, que é a comunhão com o propósito divino. Quem bebe o meu sangue é aquele que busca as virtudes exemplificadas por ele e faz exercícios para desenvolvê-las. E essa ressurreição no último dia, o que significa? A comunhão plena com Ele. No dia que nós formos comer a Páscoa com Ele. No nosso dia da última conquista a êxito, nos ensinou o mentor Honório. Não vai ter um dia que nós não sabemos ainda quando vai ser, mas ele já sabe que nós vamos conquistar a última experiência a êxito e vamos nos tornar espírito crístico. Então, essa é a ressurreição do último dia. Lembra aqui da lenda do Santo Graal, né? Em termos de princípio, é válido, mas o problema é que as pessoas veem a pé da letra. Então, o Santo Graal era a busca do cálice, que quem tomasse o vinho nesse cálice teria a vida eterna. Mas a vida eterna no corpo. Jesus nunca falou disso. Ele está falando aqui da ressurreição do Espírito, que alcançou a condição de Espírito crístico, em que nós vamos comer a Páscoa para sempre com Ele. Que nós vamos beber o vinho para sempre com Ele pela eternidade afora. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Novamente ele repete, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Novamente os mesmos símbolos. Comunhão plena com o propósito divino para todos nós, comunhão com Ele, desenvolvendo as virtudes. Então, isso que é comer a carne, que é a comida, e o sangue, que é bebida. E quem come essa carne e bebe esse sangue, permanece com Ele, nessa comunhão com Ele, que todos nós somos convidados a buscar. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui é o versículo que ele sintetiza tudo.
O Pai que vive me enviou. Então ele não veio para falar dele. Ele veio para quê? Falar do quê para nós? Propósito divino para todas as criaturas, né? Então ele veio para ensinar esse propósito vivo do Pai. Assim, quem de mim se alimenta, quem se alimenta desse corpo doutrinário que ele veio nos trazer e bebe do seu sangue, das virtudes que ele veio ensinar, o que vai acontecer? Viverá por mim. Eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Então vamos viver em abundância. Precisa chegar lá na condição do Espírito Crístico para sentirmos a felicidade? Não. O que precisamos? Começar essa comunhão plena, alimentando do corpo de Jesus e bebendo o seu sangue. Alimentando dos seus ensinamentos para cumprir o propósito divino em nossas vidas, a partir das virtudes essenciais que somos convidados a desenvolver. Poderíamos dizer que vida é a condição do Espírito Crístico, gozando da comunhão como Filho de Deus. Essa aí já poderíamos dizer que não é uma vida, é uma super vida. É um processo da pura e eterna felicidade. A vida é a vida que nós somos convidados a desenvolver. Eu vim para que tenhas vida. Ele não estava falando aqui do nosso futuro. Ele estava falando do nossa escolha presente para o futuro. Então eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Nós só teremos vida em abundância a partir do momento em que escolhemos praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. E aí a nossa vida toma um outro sentido pleno e passa a ser abundante em si mesmo, até a ressurreição no último dia, para que nós tenhamos um outro tipo de vida, a vida do Espírito imortal, em plena comunhão com o Pai. Já é um outro nível de evolução, bem diferente do que nós estamos sendo convidados. Tá? Por que ele usou exemplos tão drásticos, o sangue, o corpo, a carne, para fixar o ensinamento? Se eles não usassem esses símbolos tão drásticos como você disse, ele passaria batido. A gente não, mas como são símbolos muito fortes, a humanidade ficou refletindo sobre esses símbolos. Segundo o mentor Honório, os discípulos entenderam bem a proposta. Eles não entenderam aquilo no ponto de vista material, como os fariseus, que entenderam como se fosse a carne viva aqui do corpo dele, mas entenderam como um corpo de doutrina. Mas a grande parte da população não entendeu. Hoje nós estamos estudando isso aqui, porque a humanidade evoluiu suficientemente para que nós possamos psicologicamente entender tudo isso. E esse corpo doutrinário nós entendermos em espírito e verdade. Mas é um processo de evolução da humanidade. Então, quando vem esse símbolo muito forte, mas o que ele está querendo dizer aqui? Não é possível que ele esteja falando do sangue vermelho, cheio de hemoglobina, de hemácias e glóbulos brancos. Ele está falando de alguma outra coisa. Não é possível que ele está falando dos músculos do seu corpo, porque senão ele estaria convidando a gente a ser vampiro e canibal, né? Então, por isso esses símbolos muito fortes, para que nós possamos ir ao encontro do sentido, né? E não ficar ritualizando o processo, simplificando, como se fosse transformando num processo simplista que não faz sentido algum. Qualquer movimento fora das leis divinas e das virtudes é um movimento de auto-engano, sim,
porque é um movimento que nos desconecta do essencial, nos desconecta do Cristo interno, nos conecta com o ego, e aí nós sentimos a aridez na vida, em vez da vida em abundância. Em vez de toda essa plenitude que é para que nós sintamos, nós vamos sentir uma vida sem sentido, nós vamos sentir todo um mal-estar diante da vida. É o que a maioria das pessoas sente, infelizmente. A maioria ainda sente muito mal-estar por viver. Tem gente que todo dia acorda de manhã e lamenta mais um dia para viver. Que droga de vida, mais um dia. Imagina, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Agora só é possível a vida em abundância comendo a sua carne e tomando o seu sangue. Não há como ser diferente. Vejamos agora um resumo de tudo que nós vimos. Então, tudo começa no cálice. O cálice é a nossa consciência, né? Onde existem as leis divinas. A partir do cálice, nós somos convidados, nesse movimento de autoconsciência, a tomar do vinho. O vinho é o símbolo da autotransformação. Então é um convite consciencial que todos nós trazemos. Nós não somos criados simples e ignorantes, e cada um foi dado uma missão que é o conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Uns aceitam submisso à meta que lhes foi assinada, outros só a aceitam murmurando. Isso, em síntese, o que os benfeitores dizem na resposta da questão 115. Então, nós trazemos na nossa consciência o convite da autotransformação. Quando nós vamos fazer isso, vai depender do pão. O pão é a vontade. Então, quando uns aceitam os submissos, são aqueles que tomam do vinho e comem do pão. Os que murmuram são os que fazem o quê? Se rebelam e não querem comer o pão para a autotransformação. O pão e o vinho. E aí o que fazem? Se revoltam e ficam utilizando da sua vontade de uma forma menos digna. E aí o que vai acontecer? Vão ficar, diz os benfeitores na questão 115, mais afastados da pura e eterna felicidade. Vão ficar mais tempo longe da felicidade, porque em vez de viver em abundância, produzem para si mesmo a carência. E por que produzem a carência? Porque fogem do corpo. Em vez de comer o corpo a partir do pão, que é sintonia plena, comunhão com o propósito divino, a pessoa foge. Por que ela foge? Porque não quer tomar o sangue que é derramado para nós. Por que não quer tomar o sangue de Jesus? Por causa da né? Lembra da Da preguiça. Então, por causa da preguiça, porque dá trabalho desenvolver virtudes. Não era mais fácil a gente comer um pedacinho de trigo com água e tudo está resolvido? Seria muito mais fácil se fosse assim, né? Mas desenvolver virtudes é trabalhoso, muito trabalhoso, porque não é possível essa comunhão plena sem cumprir a lei do trabalho, que vai fomentar a lei do progresso, que todas as leis divinas em harmonia com elas mesmas, que são o corpo, que é o propósito divino. Então vejamos que é um círculo virtuoso, né? A consciência das leis divinas dentro de nós
nos convida à autotransformação, nós entramos no movimento da vontade de usufruir desse corpo divino e aí desenvolvemos virtudes como um processo natural, que é trabalhoso, mas que vale a pena pagar o preço para usufruir disso, porque nós vamos desenvolver vida e vida em abundância. Se esse propósito é o objetivo que nós fomos criados e não tem como contrariá-los, na verdade é o objetivo pelo qual nós fomos criados, mas nós podemos tentar contrariá-lo. Por isso que os benfeitores dizem, na questão 115, uns aceitam submissos, outros murmuram. O que é murmurar? É tentar contrariar o propósito. O que vai acontecer quando nós murmuramos? O que vai acontecer se a gente não quiser tomar o cálice, tomar do cálice, beber o vinho, comer o pão, comer o corpo e tomar o sangue de Jesus? Sofrimento. Alguém gosta de sofrer? Levanta a mão. Então, o que acontece? Ninguém gosta de sofrer. O que nós fomos, aí entra o propósito. O propósito é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós estamos sofrendo com base na carência da vida abundante, o que vamos sentir? Vontade de desenvolver essa vida abundante. Então, cedo ou tarde, a criatura vai ao encontro das leis divinas presentes na consciência. E vamos fazer todo esse círculo virtuoso. Então, quando nós ousamos contrariar tudo isso, nós sofremos. Podemos fazer? Sim, porque tem a lei de liberdade que nos permite isso. Mas a lei de causa e efeito nos traz o sofrimento pelos quais nós ousamos tentar contrariar as leis divinas, o propósito de Deus para todos nós. Por isso que não há espírito empedernido no mal que um dia não se torne um Cristo manifesto. Não há. Por mais que ele demore eternidades, como diz lá no Livro dos Espíritos, ele vai alcançar a condição de ser crístico. Por isso que Joana diz, né? O anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. É a realidade. É essa comunhão plena que cedo ou tarde nós vamos alcançar. Faz sentido tudo isso, gente? Dá vontade de nós tomarmos do cálice, beber o vinho, comer do pão e o corpo e o sangue de Jesus, ou não? Dentro do sentido profundo das palavras, né? Libertos já de todo dogma, libertos de todo e qualquer ritual, nós vivenciarmos plenamente todos esses ensinamentos em nossos corações. Então, nessa síntese da presença amorosa de Jesus em nossas vidas, com esse esquema e com a parábola que nós acabamos de estudar, o nosso convite consciencial para todos nós aqui do Projeto Espiritizar, que estamos usufruindo de tudo isso. Que isso não seja apenas um ensinamento bonito em nossas mentes, mas que seja algo realmente vivido por nós, exercitado por nós, sem querer se tornar perfeito por autodecreto, mas não permitindo em nós também a negligência em relação ao aperfeiçoamento, trabalhando como aprendizes do grande mestre. Então, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, ele é o nosso mestre desde o instante que nós alcançamos o reino nominal, e vai continuar sendo o Cristo mestre quando nós nos tornarmos espíritos puros, em comunhão plena, numa aliança imperecível, como nos diz o mentor Honório no livro Dias Felizes,
numa aliança imperecível para todo sempre com Ele. Então vale a pena realmente sintonizarmos com seu corpo de doutrina, que é o propósito divino para todos nós. Comer o pão, tomar do cálice para beber o seu sangue, que é o vinho da autotransformação pela busca das virtudes. Realizando isso, nós não nos arrependeremos, ao contrário. Dá muito trabalho, mas é o trabalho que proporciona vida e vida em abundância. Vale a pena seguir por esse caminho. Vamos concluir com a nossa reflexão final aqui. Eu, Espírito imortal, leis divinas e Deus, entregue e ação. A virtude que nós acrescentamos às nossas reflexões é a qual? Não, vontade não é virtude. Vontade é um mecanismo da criatura para desenvolver virtudes. A comunhão, né, gente? É a mesma que é a continuidade do estudo passado. Então é a comunhão plena com Jesus. Essa é a virtude que é consequência da entrega. Então vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você sente a presença de Jesus em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa? Faça uma retrospectiva desde o primeiro encontro desse módulo e analise como você vê a presença de Jesus em sua vida. Nesse encontro, refletimos sobre o significado da comunhão plena com Jesus, o nosso Mestre Cósmico, e a necessidade de exercitar essa comunhão em plenitude com Ele, para que nesse encontro terapêutico possamos assumir definitivamente a postura de aprendizes. Busque sentir a possibilidade de desenvolver essa virtude dentro de você. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? A partir do sentido da fala de Jesus, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Você compreendeu a necessidade de fazer esforços
para modelar Jesus, tornando o seu caminho para a verdade e para a vida, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando tudo o que você estudou neste módulo sobre a presença amorosa de Jesus em sua vida? Esse conteúdo estudado pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e na prática o desenvolvimento das virtudes. Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo também o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Jesus em sua vida para todo sempre. Identifique-se com esta proposta. Sinta-a plenamente no seu ser e faça uma proposta consciencial com você mesmo, de trazer sempre a presença amorosa de Jesus na sua vida, porque Ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Faça esse propósito aqui e agora. Ele está na sua vida. Faça um propósito para que você esteja com Ele, em comunhão para todo sempre, aqui e agora.